Oi, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Verde Conecta. Eu sou Ana Paula Fonteboa e hoje o nosso tema será Olhando o Paisagismo como Arte. Para nós paisagistas, cada projeto deve ser tratado como uma obra de arte singular, uma criação única. Como uma pintura, uma escultura ou um desenho, os jardins são criados para encantar, para tornar as pessoas mais felizes, revigoradas e também para promover o equilíbrio. Os estilos de jardins e paisagens revelam muito sobre as culturas e épocas da história. Os antigos egípcios, por exemplo, quase 3.000 anos antes de Cristo, já tinham seus próprios jardins e cultivavam basicamente verduras, legumes e frutas. Para você ter uma ideia, já naquela época, as pessoas mais abastadas mandavam construir jardins tão exuberantes que rivalizavam com suas próprias residências. O papel refrescante dos jardins também era muito importante naquela região. Os jardins suspensos da Babilônia, supostamente construídos no século VI a.C., já foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não podemos deixar de destacar aqui que a civilização andina, ainda no século XIV, já dominava sofisticadas técnicas agrícolas, transformando sua topografia sinuosa em terras altamente produtivas, através da construção de terraços horizontais suportados por contenções de pedras. Além disso, eles desenvolveram eficientes sistemas de irrigação, o que lhes proporcionava fartura de alimentos. As ruínas dos terraços circulares lembram a forma de um coliseu. Acredita-se que era um jardim para aclimatação de plantas em viveiros onde se estudava a influência das diferenças de altitude, temperatura e clima no seu desenvolvimento. A estética desses terraços é de uma beleza monumental e uma verdadeira lição sobre a harmonia de um povo com a natureza. Já na Europa dos séculos XV ao XVIII, os jardins eram privados e buscavam primordialmente a melhoria da qualidade de vida de seus proprietários, mas também eram projetados para expressar o poder e a benevolência das classes dominantes. Eram bastante suntuosos e, desde então, eram vistos como uma expressão da arte. A popularização dos jardins começou a acontecer com a permissão da visitação pública dos espaços privados, com o crescimento das cidades e o aumento da urbanização. Com o desenvolvimento dos centros urbanos, um tempo marcado por grandes mudanças sociais e uma grande efervescência cultural, veio à tona então a necessidade de trazer o verde para os espaços urbanos. Os projetos, que originalmente eram dedicados aos espaços privados, mais tarde se voltaram para o desenvolvimento de jardins e parques projetados exclusivamente para uso público e destinados ao lazer e à recreação. Mesmo nos dias atuais, os jardins permanecem como um desejo comum de escapar do mundo e da realidade. O significado mais importante de um jardim sempre foi o de proporcionar o distanciamento do mundo exterior e uma certa proteção do mundo social por separação e exclusão. Mesmo em pequenos espaços e com vegetação limitada a uma ou duas plantas, a possibilidade de criar uma atmosfera particular fez ao longo dos tempos a diferença entre manter a sanidade ou se render à loucura. A busca pelo belo sempre foi uma atribuição humana, e o paisagismo tem cumprido esse papel com maestria, sempre refletindo os valores de cada época. No Brasil, nossa maior referência e ícone na história do paisagismo moderno foi o arquiteto Roberto Burle Marx. Seus jardins são considerados verdadeiras obras-primas da arquitetura paisagística ao lado de grandes nomes internacionais. O trabalho de Burle Marx se caracterizou pelo uso da vegetação nativa e pelo poder escultural de seus projetos. Ele era um artista plástico e, ao longo de sua vida, dedicou-se à pintura, tapeçaria, escultura, cenografia, gravuras. Tudo isso influenciaria fortemente sua forma de projetar paisagens, tratando seus jardins como obras de arte. As cores eram presenças constantes em seus projetos, e os plantios em massa ainda geram enorme impacto estético. Roberto Burle Marx também era um estudioso da horticultura, e através de suas expedições pelas nossas florestas tropicais,
introduziu em seus jardins muitas e belas espécies até então desconhecidas do público em geral. Em seus projetos, ele explorava de forma singular tanto as formas geométricas quanto as orgânicas, e se utilizava do movimento e da cor em seus desenhos de piso, executados no tradicional mosaico português. O calçadão de Copacabana é um exemplo consagrado dessa beleza. Se olharmos para os detalhes de um jardim tropical, podemos perceber que a própria natureza desempenha um belo papel. São tantas as árvores e palmeiras incríveis, bromélias poderosas, folhagens exuberantes, folhas e forrações com cores indescritíveis. Basta um olhar mais atento para observarmos a textura, os desenhos maravilhosos, pinturas perfeitas e pequenas delicadezas que nos são oferecidas assim, de graça. O trabalho do paisagista, então, é sempre de estabelecer o melhor coeficiente entre a unidade e a variedade, o ritmo e o equilíbrio, a escala e a proporção, o destaque e o contraste. Trabalhar os materiais também é fundamental para se chegar a um resultado final harmônico e agradável. Mas, ao contrário da continuidade estática dos elementos arquitetônicos, jardins e paisagens são elementos vivos e dependem de boa manutenção, de forma que mantenham sua originalidade, sua beleza e permaneçam vivos ao longo de décadas ou séculos, encantando, ensinando e contando a sua história. Hoje nós ficamos por aqui e no próximo episódio a Paula Galbi vem falar um pouco para vocês sobre paisagismo pós-pandemia. O assunto está super interessante. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal e dê o seu like. Um grande abraço e até a próxima!